Agradecer a Deus por podermos estar aqui essa noite reunidos. Agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, que nos trouxe a verdade, que nos trouxe o seu Evangelho, que nos ensinou a seguirmos o seu caminho, mas que ainda estamos aprendendo. Estamos na estrada para seguir com Jesus, todos nós com muito boa vontade. E por isso queremos te pedir, Mestre, que esteja conosco sim, dando-nos força, fazendo-nos acreditar que é possível estarmos sempre junto a Ti. Que não duvidemos nunca, Senhor, do poder do Teu amor junto a todos nós. Que nessa noite, Senhor, em que poderemos ouvir um pouco mais sobre o Seu caminho, a verdade e a vida, nós possamos sentir verdadeiramente em nossos corações esse caminho, essa verdade e essa vida que nosso Pai nos deu. Que a Tua luz ilumine a nossa mente, ilumine a nossa alma, para que ela possa ter uma ótima reflexão. Que os bons espíritos possam trazer a paz e a harmonia a todos os nossos lares. Graças a Deus. O tema do que o Vinícius nos traz hoje são as 3 afirmativas do Cristo, né? Que está lá no Pegadas do Mestre, no nosso projeto. E aí a gente tem que se perguntar, né? Quais são essas 3 afirmativas do Cristo? Que 3 coisas ele disse, assim, tão importantes, que Vinícius quer ressaltar, quer chamar a nossa atenção? Alguém tem uma ideia de quais seriam essas 3 afirmativas? Caminho, verdade e vida? Caminho, verdade e vida. Exatamente, Ana Campos. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele se define como 3 possibilidades de caminho, de verdade e de vida. E Vinícius, eu dividi o texto em 3 partes. Vinícius diz assim: sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizestes. Posso, portanto, ser como de fato sou, vosso guia, vosso roteiro, vosso cicerone. Ninguém vos poderá conduzir e orientar, senão eu mesmo, porque nenhum outro de todos que baixaram a terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Inclusive, aqui ele usa até o termo pegada, que é o título do livro, né? E olha que interessante, ele diz que ele é esse caminho porque ele fez um percurso, ele teve um caminhar que nós ainda não tivemos, porque o nosso nível espiritual está tão abaixo do dele, né? Ele tem um caminho todo percorrido, e nós ainda estamos tateando nesse caminho. Tem hora que a gente senta, tem hora que a gente se deita, se deixa levar, né? Tem hora que a gente se esforça um pouco mais de seguir esse caminho com mais entusiasmo, com mais vontade, mas ele não, ele percorreu todo o caminho de tal forma que ele pode vir a ser o que ele diz que ele realmente é, o guia, o roteiro, cicerone, aquele que mostra, quando a gente faz um passeio, né? A gente vai para um lugar diferente, a gente costuma ter um cicerone, um guia, alguém que nos mostra os pontos interessantes, as dificuldades daquele lugar. E ele é esse guia, ele é esse cicerone, aquele por já ter
percorrido o caminho, ele pode nos orientando e nos impedindo de fraquejarmos, ficarmos sentados à beira do caminho, nos perdermos, nos desviarmos do real caminho, né? Então, Jesus se torna, assim, o caminho, porque, na realidade, ele é o co-criador do orbe. O grande criador é indiscutível, é Deus, né? Mas Jesus recebe de Deus essa função de nos gerenciar. Ele recebeu, antes disso, a função de manipular todos esses elementos para que tudo isso surgisse. E por ele ser esse co-criador, por ele ser parte de Deus, e essa parte tão grandiosa, a gente tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, que ele é o nosso modelo e o nosso guia, quando Kardec questiona a quem a gente deve seguir, a quem eu devo imitar, qual é o espírito que eu possa ser como referência, e eles são categóricos. Jesus. Ele é o modelo mais perfeito, ele é o espírito mais perfeito que vocês já puderam conhecer até o momento. E por isso ele é o vosso guia, o vosso modelo. No segundo parágrafo, Vinícius nos diz: sou a verdade, porque já não falo de mim mesmo, não fantasio como fazem os homens, que buscam seus próprios interesses e sua própria glória. Só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo verbo encarnado. Então, até aqui, como Jesus, na sua grandeza, se torna tão humilde quando ele diz, ele se coloca na função de oráculo, como aquele que seria o médium de Deus, aquele que vai dizer não o que ele quer dizer, mas o que realmente Deus está passando para ele. Né? Por que isso? Porque tudo que ele diz vem de Deus, então por isso é verdadeiro. E já o homem, quando ele coloca as coisas, ele coloca de uma forma fantasiosa, ele coloca para garantir seus interesses, né? Aquela velha questão, a gente está sempre vendo o nosso lado da história, a gente está vendo o que me interessa nessa questão, e ele não está dizendo que ele está dizendo aquilo que ele tirou de Deus, aquilo que veio de Deus. Ele, então, se coloca como esse oráculo, como sendo mesmo quase que um Deus encarnado. E daí a gente vê essa confusão tão grande que muitos nossos irmãos de outras denominações religiosas colocam, que até dizem que Jesus é Deus, e quando a gente sabe que não é isso, é porque a proximidade deles é tamanha que, de repente, as pessoas até se confundem, né? Então, a gente tem que Jesus é a verdade, por quê? Porque ele é o médio de Deus. Quem quiser se aprofundar mais nessa questão da essência, de onde vem Jesus, né? Da sua natureza, procure lá na Gênesis, do capítulo 15, o item 2, que deixa lá bem claro, ele é o médio de Deus, ele é um instrumento de Deus. E, sendo esse instrumento, ele vai nos revelar o quê? As leis de Deus. Ele veio para apontar essas leis que a gente não conseguia perceber com a primeira revelação. Moisés não conseguiu fazer com que todos vissem realmente a grandeza de Deus e todas as leis de Deus, porque ainda estávamos muito embrutecidos. E Jesus já vem trazer com mais clareza essas leis de Deus. Ele vem assim, então, se tornando um evangelizador, ou seja, um mestre, aquele que veio só para ensinar, né? Na primeira revelação, também tinha que colocar ordem na casa, daí aquelas leis mais endurecidas, porque nós éramos assim muito agitados, muito pequenos ainda.
Então, ele tinha que ser mais duro. E Jesus não, Jesus já vem com aquele papel do mestre, daquele que ensina, daquele que acolhe, porque ele tinha que trazer esta revelação das leis de Deus. No último parágrafo, Vinícius vai colocar para a gente assim: sou a vida, porque sou ressurgido. Dominei a matéria, sou imortal. Tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens, cuja existência efêmera é instável, dependente, em absoluto, de circunstâncias externas. Olha só que coisa forte, né? Quando ele diz: eu dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Ele não precisa de que nada lhe dê vida, porque aquela centelha de luz de vida que Deus colocou dentro de todos nós, nele, essa centelha não é uma centelha, já é uma chama, né? Por isso que ele tem essa vida nele mesmo. E nós, se bobearmos um pouquinho, a chaminha fica tão fraquinha que a gente quase não percebe, né? Não sou como os homens, cuja a existência é efêmera, é instável. Ora a gente está aqui, ora a gente está bem, ora a gente deixa a matéria largada, a gente não cuida dela direito, e a nossa vida se esvai. E a gente leva tempos e tempos para novamente conseguir se reestruturar, se restabelecer, buscar uma nova encarnação, não é? E diz nada, não depende de circunstâncias externas nenhuma, porque a vida toda está em mim mesmo. Então, Jesus é vida porque ele transcende a matéria. Por transcender a matéria, ele domina esta matéria. E nós tivemos grandes exemplos que ele nos trouxe. Ele dominou a matéria quando? Quando dos ditos milagres, que hoje a gente sabe que não são milagres, que foram manipulações fluídicas, que ele tinha esta capacidade, por já ter essa elevação espiritual tamanho que poderia dominar a matéria. Ele consegue, mesmo com o seu corpo perecido, ressurgir, não com o corpo físico, mas ele se mostra de tal forma que ele pode até ser tocado, porque ele consegue chegar até a tangibilidade. Tangibilidade tamanha que ele até senta para se alimentar com os discípulos. Que ele continua ensinando, foram 40 dias juntos dos discípulos, juntos dos seus seguidores. Que espírito desencarnado poderia estar todo esse tempo se não tivesse um domínio, se não transcendesse a matéria? E ele, depois, apresenta-se novamente na terceira revelação. Quando Kardec traz para nós o Espiritismo, ele se apresenta em muitas comunicações se intitulando Verdade. O primeiro título que ele deu a ele, lembra? Verdade, verdade, porque ele dizia não que era dele, mas o que era de Deus. E foi o título que ele assumiu. Olha que coisa interessante. Eu parei para prestar atenção nisso hoje, por incrível que pareça. O primeiro título que ele se deu foi o que ele se apresentou dentro da doutrina, dentro da terceira revelação. Eu trouxe aqui para a gente, quase que encerrando, um pedacinho de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Luz do Caminho. E nesse pedacinho diz assim: irmanados uns aos outros, no mesmo labor, marchemos para frente, sempre para frente. Nosso trabalho, o trabalho deste grupo é o mesmo. Que trabalho é este? O amor ao próximo, construção de um eu melhor. Todos nós temos que ter
Esse é o objetivo. E nós precisamos, então, estar sempre marchando e trabalhando para frente. De que forma? Nos identificando nele, Jesus. Ainda sempre repete para os nossos ouvidos. Bem frágeis são os nossos ouvidos, não é? Mas quando a gente se identifica com ele, com Jesus, ele vai estar sempre a nos repetir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu já fiz o caminho. Então, tenhamos sempre em mente isso, né? Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Se nós queremos realmente nos desenvolver moralmente, se nós queremos subir a categoria de espíritos, pelo menos de benevolência, o meu objetivo é chegar no 5. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Temos que tentar fazer este caminho que Jesus vem amorosamente nos trazer no seu Evangelho. Alguma colocação? Pode dizer. É aquela história, né? A gente tem a nossa doutrina. Então, a gente tem uma reflexão muito profunda com relação ao ser, esse ser, né? Jesus. E a gente sabe, eu até anotei aqui, porque não falo de mim mesmo, porque ele era muito humilde, nós homens, nós somos muito orgulhosos. Aí eu estava vendo na internet, pesquisando o que as pessoas falam sobre isso, e aí eu fiquei assim, muito assustada com as discussões que se tem em torno dessas 3 afirmativas dele. Olha, mas são discussões assim tão absurdas da Igreja Católica, com os judeus, com o pessoal do Candomblé e com o Espiritismo mesmo em si. As pessoas ficam discutindo se ele realmente ressuscitou ou não, se ele pode ser chamado de entidade, que seria uma ofensa dizer que Jesus é uma entidade, uma outra senhora falando, da igreja, que Jesus não é uma entidade, que entidades são espíritos, né, perversos. Então, a gente vê assim, tanto absurdo em torno de 3 afirmativas tão interessantes. As pessoas, em vez de se preocuparem em se aprofundar no que ele está afirmando ali, que ele é o verbo, quer dizer, se ele é o verbo encarnado, que verbo é esse, se ele diz que ele é a verdade? Que verbo pode ser esse? Todos os verbos, amor, perdoar e doar, ele conjugou, todos esses. Quem conjuga esses 3 verbos, que outros verbos precisa mais conjugar? Aí eu fico pensando nas discussões assim, em torno disso, eu fico vendo esse estudo que a Regina fez, com tanta facilidade, você vê ela falando, ela discorre com tanta facilidade que a gente vê assim, é próprio de quem consegue entender o que realmente significa essas 3 afirmativas. Não é que a gente deva se gabar, não. Nós temos que ser humilde, como tem gente que diz que Jesus era orgulhoso e ele podia ser. Ele nunca foi orgulhoso, nunca foi, porque ele não fala de mim mesmo, como ele diz aqui. Então, isso que a Regina falou, a gente fica vendo assim, gente, ela fala por nós, porque é o que a gente acredita. A gente, às vezes, não consegue falar, mas quando a gente abre a internet e a gente vê essas coisas assim, a gente fica tão... Gente, o que está acontecendo, né, com as pessoas que não conseguem entender uma frase tão simples? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo um outro ponto aí, eu não vejo as pessoas não querendo entender. É mais fácil eu contestar uma verdade, porque se eu admitir aquela verdade como verdade, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Então, é melhor eu negar, porque eu fico toda meu mundinho acomodado, tudo bem, fica tudo bem. Então, a gente nega de cara, para quê? Para que eu não tenha que fazer esse processo de mudança, porque se eu estou dizendo que é verdade, que é caminho, que é vida, e não faço nada, eu estou sendo hipócrita. Como ele chamou as pessoas de hipócrita, né? A Valéria até lembrou
acho que foi Valéria, assim, no estudo dela, que ele via assim, Foi. né? Raça de Eles chamavam os fariseus de hipócritas. Eles falavam que não faziam. E assim também somos nós. Então, a gente contesta, porque fica mais fácil. Nesse sentido, até eu estou pensando aqui, Kardec, no início da codificação, que ele percebe que, dependendo das perguntas, tinham espíritos que estavam sempre prontos para responder. Respondia rapidinho e gostava de responder com muitas palavras, e os outros que eram sucintos. E, para se ver, na verdade, o que acontecia? Os espíritos mais inferiores são aqueles que respondem rápido, são aqueles que querem falar mais, porque justamente isso que a Regina está colocando, é mais fácil contestar, é mais fácil dizer o que não é do que o que é. Enquanto que o quando a gente espírito usa evoluído, muitas palavras, é aquilo quando a gente ponto. usa muitas palavras, a gente enrola os outros. Né? Então, a gente decora meia dúzia de coisa bonita e fica repetindo, as pessoas não sabem o que significa. Nossa, que maravilha! E por aí a gente vai enrolando os outros. Mostra a inferioridade. E já o superior, não, ele... O espírito falou o quê? Qual guia ele? Simplesmente Jesus, não disse mais nada. Uma palavrinha pequenininha, né? Regina, Discutindo, Diga, né? Tatiana. Quem quer falar? É a Tatiana ou a Ana que falou que... Tatiana. eu gostaria. Fala. Eu tenho uma dúvida aqui, que você falou que ele ficou, depois da crucificação, 40 dias, né, com os discípulos. Sim. E não foi corpo fluídico, foi corpo carnal mesmo, né? Não foi carne, não. Não? Foi tangível, foi perispírito. Acho que o que ela quer Tá. dizer é materialização. Pode até ter acontecido foi algumas uma- materializações, né? É. Ou seu perispírito só manifestado bem fluídico, pode ter havido materializações também, isso pode. Se Porque você, Tiana, lá na Gênese, você vai ver essa questão bem explicada, dessa tangibilidade dele, né? eu li isso na Gênese. Exatamente, quem o via achava que era carne, que era matéria como a E gente ele comia, não é? Ele sentava Exatamente. com os discípulos e comia. comia. Tangibilidade. Ele É era uma propriedade do perispírito. Ontem eu estava estudando isso. São 23 propriedades do perispírito que eu estou Só estudando. que nós, E ele fala aqui que ele dominou a matéria. e querer se tornar tangível, a gente vai ser só uma fumacinha. Imagina se a gente vai conseguir ficar durante 40 dias ensinando, sentando, comendo, participando daquele dia a dia, como se estivesse no corpo físico. Claro que não vamos conseguir. Ele tinha esse domínio. Então, porque o perispírito também é uma forma de matéria, não é essa matéria bruta que a gente conhece. E ele manipula tudo isso. Se ele é o co-criador, ele é o manipulador disso. Então, Talvez essa passagem, Oi? talvez essa passagem aí tenha sido até já um preparo para a terceira revelação, para a gente ter o conhecimento do perispírito que não se era falado na época, não se tinha esse conhecimento. E só a terceira que preparava a gente para ter esse conhecimento dessas propriedades do perispírito. Ele falou, como ele disse aqui, eu domino a matéria. Ele domina o fluido. estava lá na outra religião, que a gente via isso nos textos, a gente ficava, mas que coisa milagrosa, fabulosa, extraordinária. Hoje, a terceira revelação vem mostrar que são possibilidades de manipulação de matéria, que nós temos alguns espíritos que já manipulam a matéria, mas claro que não como Jesus. Não dessa forma, né? Não própria. O mais perfeito que habitou nesse mundo. Temos 8 minutos. Eu só quero complementar uma coisa, porque é engraçado que o Evangelho ele estava aqui na mesa do meu lado, que eu já estava já preparando meu estudo, acho que é em março, e eu estava falando, eu falei assim, quando eu abri uma página, mas você sabe que nada é por acaso, abri exatamente no início. E sabe o que fala aqui? Eu vou ler para vocês.
com a chegada dos novos tempos de transformações na sociedade, ouviremos ecoar novamente as palavras do Mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida, consolidando definitivamente o Evangelho. Olha que interessante, nada é por acaso, eu virei assim, aí eu falei, opa, no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E a Então, gente vê, né, Ana, que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, com sim, tanta violência, explodindo tantas coisas ao mesmo tempo. Para a gente ter equilíbrio, se a gente não tem uma doutrina que nos faz ter esse equilíbrio, fica muito complicado, porque tem muita gente aí pirando, né? Porque não você acaba entrando de rodão exatamente, tem o equilíbrio, você vê, tá todas e as te famílias, desvia alguém exatamente do caminho, né? exatamente, é. Precisamos... Se não fossem os nossos estudos, se não fosse a gente estar buscando, como nós teríamos passado esses quase 2 anos? Cada um dentro da sua casa, só vivendo os problemas, que todo mundo aqui teve algum, não só nós. Né? E foi justamente buscando nas palavras do mestre, da doutrina, que a gente foi buscando o equilíbrio. Não, isso vai passar, é o momento, daqui a pouco a gente vai estar mais fortalecido, e a gente até cresceu muito mais. E também ajudando uns aos outros a ter essa compreensão e a buscar esse equilíbrio, né? Sim, Se nós dependêssemos da mídia, enquanto ficamos em casa esses 2 anos aí, nós estaríamos pirando. A sorte foi que a gente continuou unida na nossa doutrina, refletindo sobre essas palavras, para hoje a gente estar aqui, ó, né? No início desse ano, eu lembro... né? Mas não simplesmente ficando contando o número, quantos casos, quantas mortes, não. A gente sabia de tudo isso, mas buscando sempre o equilíbrio, o conhecimento. Leilinha está quietinha, né? Está lá em cima ali, quietinha. Ela está dizendo que está ouvindo. Que falar, né? É melhor ouvir. Temos 2 ouvidos, é melhor ouvir. Porque foi muito claro tudo isso que a Regina falou. Tudo que foi complementado pela Clara. Quando a Tatiana fez aquela pergunta, eu lembrei muito de segunda-feira, a lição da Valéria, que mostrou, né, que a questão dos milagres, do poder de Jesus, né, esse poder de dominar a matéria. Mas tem uma passagem... Oi? Então, tem uma passagem, quando ele foi se reunir com os discípulos, Tomé, né? Que Tomé não acreditava e queria ver as chagas nas mãos de Jesus. Né? Então, Jesus, quer dizer, ele podia, ele fez ali a materialização, ele estava em perispírito, porque ele passou pela porta, ele não abriu a porta, ele entrou no ambiente. Mas Tomé queria ver para crer. Então, Jesus usou o poder que ele tinha de dominar, né? Toda a construção. Aí ele se fez, né? Mostrou as chagas para Tomé poder ver. Né? Então, só ali naquele momento, ele se apresentou em perispírito e se materializou. Né? E conta também como é que ele chegou, que ele desceu lá daquelas paragens maravilhosas para adentrar num mundo tão pesado. E tudo dele foi exemplo, né? Tudo foi exemplo. Outro exemplo também dessa questão dessa materialização é quando ele faz o caminho de Emaú, né? Que ele percorre o caminho conversando com os 2 apóstolos ali, só quando eles sentam para comer, só quando ele diz o pão, olha só, do gesto foi que eles perceberam quem era aquela pessoa que estava ali do lado dele. Olha que quanto ele pôde manipular. Nós estamos no Pai de infinita bondade, e no nosso mestre, ouvindo, Senhor, estudo sobre a vossa palavra, na qual tu indicas que tu és a verdade, nosso caminho e a vida para Deus. Dentro da nossa ignorância, Senhor, ainda duvidamos, ainda temos incerteza, ainda não temos fé
todo esse tempo. Mas mesmo assim, tu continua a nos dizer: eu sou o caminho. E devido a isso, Senhor, com todo o estudo que temos, com todo o aprendizado que buscamos, chegamos a essa conclusão maravilhosa. E pedimos amparo, Senhor, para aqueles irmãos que ainda não tiveram esse entendimento, que estão buscando dentro de sua ignorância, batendo cabeça dentro daquilo que entendem, esse significado que é tão fácil, tão simples, apenas acredite. Isso foi a tua mensagem, Senhor, para todos nós. Mas tu sabes que todos chegarão aonde devem chegar, porque se tu vieste e disseste para nós, eu vim porque já deu certo, senão não teria vindo. E tu sabe que todos nós chegaremos aonde devemos chegar, que é a Deus. E agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por essa noite maravilhosa de estudo, com a bênção de conselheiro dos nossos mentores, trabalhadores da casa, que nos ampara, nos intui e sempre nos protege, com força, com inspirações, sempre nos indicando, com ânimo, para seguir a trajetória do Mestre. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Graças nos vemos quarta-feira que vem